louco, demente, sádico e extremamente perverso. Assim é lembrado o mais infame dos imperadores romanos. Um garoto que se encontrou no topo de um dos maiores impérios da história, com apenas 16 anos, o imperador Nerão. Mas o que é verdade e o que é mentira em sua história? Todas as culturas do mundo consideraram de grande importância estudar aquele período de enorme influência para a atualidade que foi a Roma Antiga. Por isso, hoje vamos conhecer esse personagem histórico e odiado. Vamos revisar a lenda negra que cerca Nero de todo tipo de estranhos vícios. Mas também os sucessos do seu governo nos níveis econômico, militar e diplomático. E como ele foi o artífice de uma pequena era dourada na história de Roma. Vamos percorrer a vida do imperador Nerão. Nerão nasce com o nome de Lúcio Domício, em Ovardo, na região de Antium, que atualmente é conhecida como Anzio, na Itália. Uma cidade localizada na costa, a cerca de 53 quilômetros de Roma. Seu nascimento foi em 15 de dezembro do ano 37 d.C. O menino que nascia seria o último imperador da dinastia. Júlio Cláudia, a linhagem que deu ilustres governantes a Roma, como o renomado Júlio César e o imperador Augusto. Seu pai, chamado Cneo Domício, foi cônsul de Roma, e sua mãe, chamada Agripina, era irmã de outro extravagante e infame imperador romano, bem conhecido como Calígula. O pai de Nerão era sobrinho-neto do imperador César Augusto e serviu como pretor e como membro da guarda pessoal de Calígula durante a viagem do então futuro imperador às províncias do Oriente. Segundo o historiador Suetônio, o pai de Nerão era um assassino e o imperador Tibério acaba o acusando de traição, adultério e incesto. Cneo morre quando seu filho Nerão tinha acabado de completar apenas 2 anos de idade. A mãe de Nerão, Agripina, por sua vez, também descendia do antigo imperador César Augusto, pois era sua bisneta. E quando Nerão tinha apenas 3 anos de idade? Sua mãe foi exilada por seu próprio irmão, Calígula, quando este já era imperador, temendo conspirações da parte dela. Dessa forma, após o exílio de sua mãe, Nerão ficou sob os cuidados de sua tia, Domícia Lépida. Uma mulher que aparentemente negligencia a educação de Nerão, a tal ponto que dizem que ela entregou o aprendizado do jovem menino a um barbeiro e a um mestre de dança. No entanto, Calígula é assassinado enquanto exercia o cargo de imperador de Roma, e pouco depois, Agripina consegue voltar. Lá, o destino de Nero mudaria, pois sua mãe se casaria com o novo imperador de Roma, chamado Cláudio Cláudio. Além disso, ele era tio de sua nova esposa, Agripina, o que significava que se tratava de uma relação incestuosa e legal. Mas não havia nada que o poder de um imperador romano não pudesse tornar legal no Senado. Com esse novo casamento, o imperador Cláudio adotava o então Lúcio Domício, filho de Agripina, que passava a se chamar agora Cláudio Nero César Druso. O imperador já tinha 2 filhos sucessores com sua esposa anterior, Messalina, esposa que, aliás, ele mandou matar por conspirar contra ele. Seus filhos se chamavam Cláudia, Otávia e Britânico. No entanto, ao adotar Nero, este último se tornava o primeiro sucessor direto ao trono, pois era mais velho que Britânico. Dessa forma, Nero é proclamado adulto aos 14 anos de idade e é nomeado procônsul, que era uma espécie de magistrado e governador de alguma província romana. Dessa forma, ele entra pela primeira vez no Senado nessa idade tão jovem. Ao mesmo tempo, ele faz suas primeiras aparições públicas ao lado de Cláudio e aparecem as moedas emitidas durante o governo de seu padrasto como o grande sucessor do império. Acredita-se que Agripina, a mãe de Nero, era uma grande oportunista e fez todos os seus relacionamentos para obter poder. Era comum nela a manipulação e a influência sobre aqueles que estavam ao seu redor de acordo com suas ideias políticas. Essa dinâmica, a longo prazo, também faria com que seu próprio filho, Nero, rejeitasse sua mãe. No ano 54 d.C., o imperador Cláudio falece e, nesse momento, Nero sobe ao trono de imperador, com apenas 16 anos de idade. Os antigos relatos de historiadores afirmam que Agripina, a mãe de Nero, assassinou seu marido, Cláudio,
para que seu filho finalmente pudesse acessar o trono. No entanto, provavelmente nunca haverá certeza absoluta a esse respeito. Dessa maneira, começava o reinado do jovem Nero. Segundo esses mesmos relatos antigos, Agripina exerce grande influência sobre o adolescente Nero, em sua primeira fase de governo. Sua mãe lhe designa como tutores o famoso estoico Sêneca e Sexto Burro, que também tiveram grande poder e influência na forma de governar de Nero. Os primeiros anos do reinado de Nero são lembrados como de uma administração boa e responsável. Os assuntos do império foram tratados de maneira coerente. Tanto a política quanto as finanças estavam em ordem, e o Senado gozava de bastante independência na hora de tratar dos assuntos do Estado. Esses foram os anos dourados de Nero. Em relação à sua vida pessoal, Nero, pouco antes de assumir o império, casa-se por obrigação com Cláudia Otávia, que era filha do antigo imperador Cláudio e era meia-irmã do próprio Nero, com quem se casava. A situação com sua mãe se tornava cada vez mais estranha. A influência de Agripina sobre Nero era cada vez mais forte, e o jovem imperador começa a ressentir-se da mãe. Relata-se que no mesmo ano de 54, Agripina tenta sentar-se ao lado do filho enquanto ele discutia questões de Estado com um delegado armênio. Mas Sêneca a impede, a fim de evitar uma cena escandalosa. Em Roma, as mulheres não participavam das decisões de Estado. No entanto, Agripina pretendia sentar-se ao lado de Nero como uma espécie de imperatriz que tomava as decisões. O círculo próximo de amigos e conselheiros de Nero. Eles começam a colocar o imperador contra sua mãe e o alertam sobre seu comportamento suspeito, tentando manipular os bastidores do império. Segundo os historiadores, acredita-se que a relação do imperador com sua mãe era de amor e ódio. Agripina demonstrava muito amor pelo filho, mas Nero suspeitava que ela o usava para outros fins. Sobre essa relação de amor e ódio, os rumores registrados pelos antigos relatos afirmam até que Nero chegou a ter relações sexuais com a própria mãe, Agripina. No entanto, não há certeza de que isso seja real. Uma lenda negra inventada sobre ele? No entanto, tudo o que vem sendo relatado é apenas uma pequena amostra do intricado mundo de intrigas, desconfianças e paixões desenfreadas em que o antigo Império Romano havia se transformado. E essa situação também nos mostra o ambiente sombrio em que aparentemente vivia o imperador Nero, como uma espécie de introdução ao seu caminho para a loucura e a depravação. Nero, enquanto isso, insatisfeito com seu casamento com sua meia-irmã Otávia, inicia um romance com Cláudia Acteia. Cláudia Acteia era uma liberta, como eram chamados na Roma antiga os escravos que haviam sido libertados. Quando Agripina fica sabendo da infidelidade de seu filho, tenta intervir a favor de Otávia e exige que Nero pare de ver a liberta Acteia. Mas Nero, apoiado por Sêneca, resiste mais do que nunca à intervenção de sua mãe em sua vida privada. Segundo o historiador Tácito, Agripina, ao perceber que estava perdendo influência sobre seu filho e que já não o controlava, começa a fazer manobras. Para que seu enteado britânico fosse o futuro imperador de Roma, Nero certamente via Britânico como uma possível ameaça ao seu poder. E quando o Britânico chega à idade de 14 anos, o jovem morre de forma repentina e suspeita. No dia anterior à sua proclamação como adulto em Roma, segundo Nero, Britânico morre de um ataque epiléptico. Mas todos os historiadores antigos acusam Nero de ter envenenado seu meio-irmão. O fato é que, após a morte de Britânico, Nero e sua esposa, Otávia, expulsam Agripina da residência imperial e a acusam de conspiradora. Mas além de todas essas intrigas, Nero gozava de enorme popularidade, principalmente no oriente do Império, já que os primeiros anos de seu governo foram de estabilidade, prosperidade e crescimento para Roma. Além disso, diplomaticamente e militarmente, Nero apresentava excelentes resultados no conflito com o chamado Império Parta, o que impulsionava ainda mais sua popularidade. Pois, no ano 55, o reino vassalo de Roma, a Armênia, depôs seu príncipe Radamisto e o substituiu pelo príncipe parto, Trídates I. Os partos eram um povo diferente dos romanos, e os romanos consideraram isso como uma invasão do primeiro Império Parta ao território romano. Nero responde rapidamente e invade a Armênia com tropas romanas, o que estabelece uma paz temporária na região.
Os partos contra-atacam, mas o exército romano os repele. A Armênia passava agora a ser plenamente de Roma, e Nero foi aclamado em público quando chegaram a Roma as notícias da vitória. Por outro lado, chamou muita atenção a política cultural de seu governo, focada na promoção das artes e na construção de teatros em diversas regiões do Império. Ao mesmo tempo, o reinado de Nero incentivou o atletismo e as competições esportivas. Essa fase de seu governo é lembrada como uma era de ouro para Roma. A economia prosperava, havia estabilidade, promovia-se a cultura e o esporte, as províncias estavam satisfeitas. E, além disso, a anexação da região por Roma havia conseguido para Nero uma melhora nas sempre tensas relações com a Grécia. Mas, por baixo dessa fase dourada no Império, as intrigas políticas continuavam mais fortes do que nunca. O suposto homicídio que Nero teria cometido contra seu meio-irmão viria a ser o primeiro de muitos. Segundo os antigos relatos de historiadores como Tácito, Suetônio e Dião Cássio, Nero, pouco a pouco, foi se tornando um déspota sedento por poder. Segundo eles, o imperador começa a se obsediar com sua própria imagem e a se tornar cada vez mais megalomaníaco e paranoico. O imperador tinha certeza de que, tanto no Senado quanto em seu próprio círculo, existiam várias conspirações para assassiná-lo e tirá-lo do trono. E isso não era mentira, pois isso já havia acontecido como um ciclo vicioso da dinâmica política romana daquela época. Com o tempo, ele foi se tornando mais poderoso e Nero foi se livrando de seus conselheiros e eliminando seus rivais. No ano 55, ele depõe Marco Antônio Palas, um aliado de Agripina no Tesouro do Estado. Palas, junto com Burro, um dos conselheiros próximos de Nero, foram acusados de conspirar para derrubá-lo e colocar Fausto Cornélio Sila no trono. Assim, esses 3 romanos proeminentes foram exilados e Palas seria assassinado no ano 63, presumivelmente por assassinos enviados por Nero. Por sua vez, Sêneca, o outro tutor do imperador, respeitadíssimo filósofo e senador daquela época, foi acusado por Nero de manter relações sexuais com Agripina e de corrupção. Porém, todas as acusações foram absolvidas. Mas a partir desse momento, Sêneca e os demais conselheiros reduziram seu papel político, se afastaram de Nero e deixaram de tentar moderá-lo. Sêneca havia conquistado muitos inimigos como conselheiro de Nero e eventualmente se distanciaria, assumindo um papel menos protagonista. Da mesma forma, Nero foi assumindo cada vez mais funções que supostamente caberiam ao Senado. Isso faz com que ele se torne inimigo da entidade romana e de vários senadores, que acabam sendo assassinados ou exilados. Segundo a lenda negra de Nero, sua obsessão chegou a tal ponto que ele começou a planejar como se livrar também de sua mãe. No ano de 58, Nero inicia um relacionamento amoroso com Popéia Sabina, esposa de um amigo seu, que seria futuro imperador, chamado Marco Salvio Otão. Popéia Sabina percebe as intenções da mãe, Agripina, com Nero, e aos poucos foi convencendo César a fazer algo em relação à sua mãe. O relato afirma que Nero planejou o assassinato de Agripina com muita dedicação, pois não queria que ninguém suspeitasse. Tentou envenená-la várias vezes e até afogá-la em um barco. No entanto, ele finalmente ordena sua execução no ano 59 sob acusações de traição. Isso causa confusão na sociedade romana e Sêneca foi um dos encarregados de justificar essa ação do imperador perante o Senado. Presumivelmente, sua mãe estava conspirando para colocar Caio Rubélio Plauto no trono. O fato é que essa medida tão drástica ajudou Nero a se consolidar de forma indiscutível no poder como imperador por mais algum tempo. No ano 62, o conselheiro Burro de Nero morre. E Sêneca, por sua vez, tem que enfrentar novamente uma campanha de difamação contra o filósofo Nero. Agora ele se cercava de aduladores que o faziam desconfiar de seu antigo mestre. De modo que Sêneca pede a Nero que lhe permita se retirar da vida pública. Nero acaba aceitando, porém, convencido por seus novos círculos de que Sêneca estava envolvido em uma conspiração contra ele. O imperador o condena à morte. No ano 65, apesar de não haver provas concretas contra ele. Quando Sêneca recebe a notícia de que sua execução havia sido ordenada, ele opta pelo suicídio, cortando os pulsos. Voltando aos anos anteriores, Nero decide se divorciar de sua nova esposa, Otávia, e a exila de Roma para ficar com sua nova amante, Popéia Sabina. Mas,
Vendo os protestos furiosos que essa ação havia provocado entre a população romana, ele se vê obrigado a chamá-la de volta do exílio. No entanto, apesar dessa aparente ação benevolente, Otávia acabou sendo executada pouco tempo depois de retornar à capital. Mais adiante, com o objetivo de continuar consolidando seu poder, Nero executou uma série de rivais entre os anos 62 e 63, incluindo os já mencionados Palas, Rubélio Plauto e Fausto Sila. Um dos episódios mais sombrios na lenda negra de Nero durante seu governo foi o grande incêndio de Roma, ocorrido no ano 64. Embora a história em torno desse fato seja muito vaga, alguns historiadores, como Tácito, afirmam que o incêndio devastou pelo menos 4 dos 14 distritos da Cidade Eterna, deixando inúmeras mortes e perdas arquitetônicas. A lenda negra afirma que Nero foi quem causou esse incêndio para poder acusar os cristãos pela tragédia e persegui-los. Os cristãos naquela época eram poucos, mas estavam ganhando cada vez mais espaço em Roma. Da mesma forma, Tácito afirmou que Nero estava cantando e tocando lira em seu palácio, enquanto Roma ardia completamente. No entanto, outro historiador, Dion Cássio, afirma que Nero estava em Antium, fora de Roma, durante o incêndio. Apesar das enormes discrepâncias históricas, ficou gravada na imagem popular a figura do imperador tranquilo, tocando música enquanto Roma pegava fogo. A própria historiografia afirma que após o incêndio, Nero culpou os poucos cristãos que havia em Roma, e por causa disso, ele os perseguiu fortemente e executou grande parte deles. Após o grande incêndio de Roma no ano 64, segundo alguns historiadores, Nero se torna mais egocêntrico e megalomaníaco. Ele passa a perseguir qualquer um que discordasse no Senado. O império já não era próspero. Sofria com uma crise econômica agravada pelo incêndio e uma crise de governabilidade, enquanto o imperador se preocupava com sua imagem e suas extravagâncias. Vale a pena comentar outro terrível fato que ocorria em sua vida pessoal, outro suposto acontecimento que se somava à sua presumida lista de horrores. Os relatos afirmam que, em um ataque de ira, Nerão deu um chute na barriga de sua esposa, Popeia, que estava grávida naquele momento, causando-lhe um aborto. Ali, Nerão teria perdido seu herdeiro, além de causar uma terrível hemorragia à sua esposa, que acabaria levando-a à morte. O imperador arrependido nunca conseguiu esquecê-la. Segundo a lenda, sua obsessão foi tanta que ele chegou a se apaixonar por um jovem escravo chamado Esporo, que se parecia muito fisicamente com a falecida Popeia. Segundo os relatos, Nero ordenou que castrassem o escravo, obrigou-o a se vestir como sua esposa e se casou com ele. Além dessa aberração, relata-se que Nero era um viciado sexual que praticava a sodomia e adorava se encontrar com prostitutas. Também se dizia que ele chegou a ter um fetiche sexual muito estranho, se é que assim pode ser chamado, que consistia em amarrar escravos, escravas e prostitutas, para depois pular sobre eles em suas partes íntimas. Mas, voltando à situação política, crescia cada vez mais um sentimento contra Nero, tanto no Senado quanto na população romana. A crise econômica se agravava, e até mesmo os militares estavam decepcionados. As legiões nas províncias começaram a desertar. O povo até se atrevia a vaiá-lo no teatro e no Senado. De modo que, após anos de várias conspirações individuais, quando seus inimigos percebem que Nero não tinha mais nenhum apoio político importante no Império, o Senado decide declará-lo inimigo público. No dia 9 de junho do ano 68, diante de uma rebelião da classe política, Nero decide abandonar a capital. Ele se esconde em uma vila de sua propriedade, sem amigos nem família por perto, e ordena ao seu fiel liberto Epafrodito que acabe com sua vida, cravando-lhe uma adaga na garganta, encerrando assim a vida desse controverso imperador romano. Embora seja provável que várias das coisas terríveis que acabamos de relatar realmente tenham acontecido, pois tratava-se de um contexto político altamente conturbado, que após anos de glória degenerou em um mar de intrigas e traições. Também é igualmente verdade que existe uma forte lenda negra em torno desse personagem, o que torna difícil, e até mesmo impossível, constatar hoje em dia que parte desses antigos relatos era realidade e que parte era ficção.
Os historiadores Tácito, Suetônio e Dion Cássio, dos poucos que detalharam as histórias de Nero, detestavam abertamente o imperador e tinham ideias muito ruins sobre ele. Várias dessas histórias podem fazer parte de rumores e até de propagandas ou invenções para deixar o jovem imperador em má situação, assim como podem ser totalmente verdadeiras. Historiadores modernos afirmam que era muito difícil que os cronistas daquela época tivessem acesso direto à vida pessoal de Nero. Por isso, muitos de seus escritos, especialmente os que dizem respeito à sua vida pessoal, podem estar baseados em rumores ou mentiras. Por exemplo, historiadores modernos reconhecem que sua esposa, Popeia, pode ter morrido simplesmente devido a complicações durante a gravidez ou durante o parto. Da mesma forma, não se sabe ao certo se realmente Nero causou o terrível incêndio de Roma, e muito menos se ele realmente aproveitou isso ao som de seu canto e de sua lira. Outra parte da história, que não é tão conhecida, é que Roma viveu uma época dourada na economia, cultura e no âmbito militar durante os primeiros anos do Império de Nero. O imperador desfrutou de enorme popularidade por muito tempo e esteve cercado de filósofos renomados como Sêneca. Ele chegou até a abolir práticas terríveis aplicadas pelo antigo imperador, Cláudio Nero. Ele foi muito famoso e amado pelo povo. No entanto, era odiado pelo Senado e por outras elites de Roma, que o descreviam como um ser maligno. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado muito. E mais uma vez, convido vocês a se inscreverem no nosso novo canal Mistérios da História. Não percam o conteúdo que vamos estar publicando lá. Vídeos com informações inéditas, exclusivas e muito interessantes, sem mais nada a acrescentar. Também quero convidá-los a deixar seu like e seus comentários neste vídeo. Se inscrevam, se ainda não fizeram isso, na Nova Enciclopédia e nos sigam na nossa conta do Instagram chamada Nova Enciclopédia. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.